Olá, debaixo de um lindo sol, nesta tarde de domingo, 14 de julho, eu venho aqui cumprir uma promessa que eu fiz ontem, de falar de um texto magnífico que eu li no Estado da Arte, lá no portal do Estadão. O meu amigo Zé Paulo Cavalcante Filho insiste muito para que nos domingos eu fale de cultura, recomende livros e tal. Muita gente gosta dessa ideia, mas eu vou desrecomendar. Eu vou recomendar que não vá ao cinema ver um filme. Isso eu faço baseado num texto que eu acabo de ler, aliás, não acabo de ler agora, mas li recentemente, do poeta, ficcionista e dramaturgo, vencedor do Prêmio Funarte de Dramaturgia em 2014, Astier Basílio, meu amigo, apesar de sermos de gerações bastante distantes uma da outra. Pois bem, o Astier fez um texto longo, mas muito bom de ler, um texto escrito com perícia de pesquisador, né? Aquele chinês tem paciência, né? Então ele levantou a história da família Andrade. A família Andrade é uma família muito rica de Minas Gerais. É uma família que ganha com dinheiro de empreita, eles são empreiteiros, desde o governo de Juscelino, que era mineiro, e os ancestrais da cineasta Petra Costa, o bisavô Sérgio Andrade, que é um dos fundadores da Andrade Gutierrez, a respeito da qual estou falando aqui, sempre tiveram relações íntimas com o poder. E o Astier faz revelações interessantíssimas. Eu tenho falado muito da Marília Andrade, a mãe da Petra Costa, que é a personagem do filme. Depois que eu falar do texto do Astier, eu vou lhe contar por quê. Mas eu mesmo não sabia disso. Eu não sabia, por exemplo, que esses ancestrais que a Petra Costa homenageia eram integralistas, ou seja, eram fascistas mesmo, fascistas por opção ideológica. Pois eu então recomendo que não vá. Aliás, eu ia ver esse filme, Democracia em Vertigem, que foi bastante recomendado por amigos meus, terminei não vendo depois que eu li o texto do Astier, eu não passo nem na frente do cinema, né? Em Democracia em Vertigem, drama público e íntimo se concentram para tratar do teatro político brasileiro, resume o Astier. No final do documentário, a Petra Costa diz: somos uma república de família. Democracia em Vertigem, como narra Astier, é cheio de imagens de dentro do Palácio do Planalto, do coração do poder. Elas foram feitas por Ricardo Stuckert, que é um excelente fotógrafo que eu conheço muito bem e que era fotógrafo do Palácio quando o Lula chegou e depois saiu do Palácio junto com o Lula e hoje fotografa o Lula no Instituto Lula e lá na repartição pública quando o Lula vive fingindo que cumpre pena. Aí o Astier, que é um pesquisador maluco, né, conta o seguinte: o filme começa a Petra mostrando Brasília em 1979. O presidente daquele ano era João Batista Figueiredo, o último presidente militar. E o fotógrafo de João Batista Figueiredo era ninguém menos do que Eduardo Stuckert, pai do Ricardo. Era, curiosamente, segundo o Astier, os três únicos presidentes que sorriram em fotos oficiais. Figueiredo, Lula e Dilma têm algo em comum. Um Stuckert por trás das lentes e um Andrade por trás das obras. Hoje, por exemplo, um parente da Marília, que é o chefão da Andrade Gutierrez, que é o Sérgio Andrade, ele está no exterior, tentando negociar uma delação premiada por roubo, né? Por roubo, participação na roubalheira do Petrolão, né? Mas isso vem de muito antes, vem de Juscelino. As relações dos Andrade com o poder corresponde à mudança de presidentes e à manutenção da empresa crescendo
e enriquecendo. A empresa esteve metida num episódio bastante comentado no meu livro, O que sei de Lula, a respeito da privatização da telefonia no Brasil, e nessa privatização o Lula criou uma lei só para beneficiar a empresa telefônica, da qual os parentes da Marília eram sócios, né? Pois bem, a Marília Andrade não é uma personagem exclusiva da Petra Costa, ela tem sido minha personagem também. Ela era mulher do Luiz Favre, quando o Luiz Favre, que foi casado com Marta Suplicy, era casado com ela. E eles moravam em Paris. E a pedido de Luiz Favre, que era amigo do Cesare Battisti, o Lula não permitiu que o Cesare Battisti fosse extraditado para a Itália. Foi recentemente, mas se o PT não tivesse acabado o seu reinado, ele não estaria como está hoje, cumprindo uma pena altíssima numa prisão na Ilha da Sardenha, na Itália, depois que o governo do Paraguai o entregou às autoridades italianas com beneplácito do governo brasileiro. Segundo o Astier, e eu posso testemunhar isso, em toda a literatura benéfica à esquerda armada, o filme é uma mentira do começo até o fim, né? Chega um ponto em que a Petra Costa diz que ela entende por que é que os parentes fizeram o que fizeram, porque era tudo em benefício do social. Ela e o marido ficavam muito comovidos com isso. Isso é tudo lorota, fantasia, e eu estou evitando. Se é para ver fantasia, eu vou ver filme americano, fantasia de verdade, e não essas mentiras da esquerda, né? Pois bem, hoje, além dessa desrecomendação, eu vou registrar aqui que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está brilhando nas primeiras páginas de todos os grandes jornais, e a sua mensagem, reproduzida numa entrevista ao Globo, é recuperar o respeito da sociedade. E para isso o parlamento precisa assumir seu protagonismo. Nada disso, está errado. Para o Congresso Nacional em geral e a Câmara dos Deputados que ele preside recuperar o protagonismo, ele precisa respeitar o cidadão, representar o cidadão, coisa que não faz. Ao contrário, a Câmara fez uma reforma, desvirtuou a reforma de Previdência que o Bolsonaro mandou para lá, prestigiou corporações de forma a manter seus privilégios, com a ajuda do próprio Bolsonaro, que mandou para lá uma reforma exclusiva para os militares e também trabalhou a favor de retirar os policiais federais, público dele, né? Gente que votou nele. Eu só não concordo com o Rodrigo Maia quando ele disse que essa gente foi que o elegeu. Não. Quem elegeu o Bolsonaro com mais de 57 milhões e 700 mil votos foram os antipetistas. E também aqueles que não têm mais paciência para aguentar essa gente como o Rodrigo Maia, que manda no país para se dar bem. Rodrigo Maia é o Botafogo da lista de propinas da Odebrecht na delação premiada dos seus executivos. E agora ele está cobrando por que é que o Bolsonaro não tem uma palavra para falar sobre a pobreza, sobre os desempregados, e eu sou obrigado a concordar com ele. É verdade, o Bolsonaro não tem mesmo uma palavra nem de misericórdia para os desempregados e os pobres, enquanto está preocupado com taxa que se cobra na praia em Fernando de Noronha, radar na estrada, nomear o filho para a embaixada em Washington, uma coisa completamente fora de qualquer nexo e sentido. Agora, isso não torna o Rodrigo Maia um ídolo popular. Ídolo popular é o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol, o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, esse é um herói do povo. E agora está sendo vítima do ataque do Intercept Brasil, do Glenn Greenwald, em parceria com a Folha de São Paulo, a Veja e a Band News.
Isso é um infame. O povo brasileiro não vai admitir que o Deltan Dallagnol seja retirado do cenário público por causa da campanha feita por supostas conversas pelo aplicativo de telefonia Telegram, de origem russa, né? E pela campanha do advogado americano casado com um deputado do PSOL que substituiu, era o primeiro suplente, exatamente quando o Jean Willis foi para o exterior. O Deltan Dallagnol deu uma entrevista a Luiz Vassalo e a Fausto Macedo, e essa entrevista exclusiva está no Estadão hoje. Ele diz que não tem receio de depor no Congresso e desmente que em algum momento ele tenha querido favorecer Fernando Henrique Cardoso e que a tese sobre a ofensiva para tirar o Lula do cenário político é uma teoria de quem quer forçar anulações de condenação, o que é inaceitável pelo povo brasileiro. A mesma Folha que deu manchete dizendo que o Deltan fez plano de lucrar com a Lava Jato é a dona do Instituto de Pesquisa que diz que 54% da população brasileira não quer que seja anulada a prisão do Lula, quer que ele fique preso. Aliás, preso ele não está. Está hospedado, digamos assim, numa sala da Polícia Federal em Curitiba. Pois bem, essa entrevista eu recomendo que você leia. Bom, hoje é 14 de julho, 14 juillet, aniversário da Revolução Francesa. Neste momento, a Europa toda está em convulsão por causa do Brexit e por causa das ondas de imigração. Então está havendo protestos em vez de comemoração em Paris. Esse é o Estado de Direito. As pessoas que não estão satisfeitas com ele reclamam na rua. O que se faz muito bem. O que não faz bem é quebrar, fazer vandalismo, né? Pois bem, em homenagem a Danton e Robespierre, né, o girondino e o jacobino da Revolução Francesa, eu encerro este meu vídeo neste domingo ensolarado, desejando um bom 14 juillet para você. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.